Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, por que procurar a Justiça Federal contra o INSS? Quando você procura a Justiça Federal e abre um processo, é de 1 ano e meio a 2 anos, tá? No mínimo aí que vai durar um processo de incapacidade. Por quê? Porque um processo tem fases, né? Tem que cumprir alguns procedimentos, né? O juiz não é louco de simplesmente abrir o processo, não ter convicção nenhuma, já sair dando uma sentença, né? Lembrando que a sentença na justiça ela pode ser favorável ou desfavorável ao segurado, né? Muita gente reclama, o INSS recorreu. Sim. E se você tivesse perdido, como é que é? Se o juiz tivesse dado a sentença favorável ao INSS, você não gostaria também de ter um recurso? É assim que funciona a justiça, pessoal. Nós sabemos aí as dificuldades, né? Nós sabemos que muitas vezes a pessoa que está incapacitada, ela não está trabalhando, é a única fonte de renda que ela tinha, né? E ela contava com o INSS, no caso aí, para poder continuar recebendo através de um benefício para pagar suas contas, para sustentar a sua família. E aí perde essa renda, fica impossibilitado de trabalhar, né? Porque enquanto você estiver, por exemplo, na justiça pedindo um benefício porque você está incapacitado para trabalhar, não tem cabimento você arrumar um trabalho e continuar trabalhando enquanto o processo está em andamento, né? Então fica difícil, muita gente está na casa de parente, de amigos, outros estão aí com contas atrasadas, luz, água, aluguel. A gente sabe como é que é, pessoal. Mas quando você, né, recorrer, por exemplo, dentro do próprio INSS, apresentando documentos, argumentos que comprovem o seu direito ao benefício, você tem 30 dias para fazer isso depois do indeferimento, por exemplo, numa perícia. No INSS é aquilo, né? 95% dos recursos que entram na junta aí por causa de um indeferimento em benefício de incapacidade, eles são negados, né? Na justiça, é o que eu falei, são negados, mas você tem lá pelo menos, né, um juiz imparcial, né? Que é o que a gente acredita, né? Que o juiz vai ser imparcial, que ele vai julgar a ação, né? Através dos elementos, através de testemunha, através da perícia judicial, que é importante, nós também vamos falar sobre isso, e você vai ter uma resposta definitiva, né? O juiz, ele, como eu falei, o juiz ele vai averiguar todos os elementos, ele vai ver o que diz a lei e o que está sendo apresentado no processo. Por isso a documentação nós lembramos sempre que é muito importante, tá? Não é simplesmente você apresentar documentação para um perito. Num caso como esse, esses documentos são anexados ao processo, chegam na mão do juiz. O juiz precisa ter uma noção do que está acontecendo, né? É claro que ele vai nomear um perito para fazer aí uma avaliação do diagnóstico de saúde, como você está, né? Mas também esse laudo do perito também pode ser desfavorável, né? Em muitos casos acontece de ser desfavorável ao segurado, mas ainda não está perdida a ação quando acontece isso, tá, pessoal? Nós temos casos, né, por exemplo, que dentro do INSS, se o auxílio-doença ele for indeferido, o segurado ele deve retornar ao trabalho imediatamente. Se ele não estiver em condições de assumir sua função e ele ficou mais de 30 dias afastado, ele vai comunicar à empresa. Se a empresa, né, tem um médico lá que mais de 30 dias você é obrigado a passar por esse médico do trabalho e ele alegar que você não está completamente recuperado para retornar à empresa, ele não pode mandar você de volta ao INSS. A responsabilidade de recorrer da decisão do INSS é da própria empresa, e a empresa ela deve arcar com o seu salário, tá? Durante esse período que está esse recurso da empresa contra o INSS. Em muitos casos a empresa manda o segurado retornar ao INSS. Aí o segurado chega no INSS, não é aqui, é lá na empresa. E muitos ficam nesse bate e volta. Então você que está assistindo o nosso conteúdo, você já fique sabendo, tá? Você recebeu alta, retornou ao trabalho, a empresa rejeitou a sua volta, ela que entre com ação contra o INSS e continue lhe pagando os seus direitos, tá? Ela não pode te demitir enquanto estiver com a ação em andamento. Tem várias coisas, inclusive nós temos vídeo aqui que nós falamos especificamente com relação à alta e recursos do INSS. Vale muito a pena você assistir, tá? Com relação à perícia judicial, como nós falamos, né? Quando você entra com um processo judicial para discutir sobre um benefício de incapacidade, o juiz vai nomear um perito, né? Um médico.
esse perito ele é de confiança do juiz, né? E ele vai responder as dúvidas sobre o caso da incapacidade para o trabalho. O juiz deve agendar o início da perícia, tá? E na falta desse agendamento, caberá o perito marcar essa perícia. Entretanto, em via de regra, o juiz vai deixar, né, sempre o perito fazer esse agendamento, que é mais adequado, né? As partes são obrigadas, né, a acatarem a data que o perito marcar, porém as partes podem pedir ao perito que seja remarcado. Por exemplo, o perito marcou uma data que você não pode comparecer. Você pode entrar em contato na justiça com o perito e pedir uma remarcação, tá? A diferença entre o perito do INSS e o perito judicial, todos são médicos, tá, pessoal? Um é clínico geral, o outro é especializado, mas são médicos. Primeiramente, é que a maioria dos clínicos lá, dos peritos do INSS, são clínicos gerais. Na justiça, existem muitos médicos especialistas, né? Hoje eu não sei como é que está, mas o juiz ele tinha cuidado de chamar e nomear um perito relacionado com especialidade ao caso, né? Por exemplo, um processo de incapacidade por um problema psiquiátrico, né? Um problema distúrbio, né? Ele chamaria quem? Um psiquiatra, né? No INSS é diferente. Muitas vezes você passa lá, é um ginecologista, é um clínico geral, não desmerecendo. Mas esses médicos, eles não têm a especialidade, né? Diferente da justiça. E a maior de toda a diferença é aquilo, né? O médico do INSS, ele é concursado, é um funcionário público do INSS, e o perito na justiça, ele não tem vínculo nenhum com o INSS. Pelo menos é o que nós acreditamos, né? Bom, como se comportar na perícia, né? Você deve ficar calmo, deixa a perícia fluir, né? É como se fosse uma consulta médica. Algumas pessoas pensam que é um interrogatório, que é, sabe, vai sair de lá penalizado, direto para uma cadeia. Não, pessoal, vai com calma, tá? Perito judicial, ele é uma pessoa, apesar dele estar ali para te avaliar, é mais tranquilo, né? No INSS é que você falar para a pessoa ficar calma e a pessoa fica mais nervosa ainda, né? Bom, o resultado da perícia, se você faz parte de um processo e teve uma perícia médica judicial, o resultado dessa perícia vai ser incluído, né, no processo para ser julgado pelo juiz. O que acontece quando o laudo pericial ele é desfavorável? Mesmo que o perito tenha emitido, né, um laudo desfavorável ao segurado, indicando que ele não está incapacitado, ainda é possível o juiz discordar do perito e conceder o benefício. Isso de acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz, né, ele tem a liberdade de desconsiderar, né, por exemplo, o diagnóstico desse perito, através dos elementos, né, constados nos autos, né? Mas lembrando, esses elementos são as documentações. Elas devem ter robustez, tá, pessoal? Elas devem ter ser minuciosas em demonstrar para o juiz que existe a incapacidade. Nesses casos, o juiz ele pode ignorar o laudo do perito, mas ele vai precisar justificar, tá? Nesse disposto está no artigo 371 do Código de Processo Civil, tá? Quando o perito nega no INSS, a única solução que você tem é recorrer dentro do INSS, né? Um requerimento na junta de recursos. Tem como você acompanhar o que está acontecendo através do portal Meu INSS. Na justiça também existe uma forma de você acompanhar todo o seu processo judicial, o andamento, como é que está a decisão, se o juiz já deu algum parecer, através do site do TRF, onde seu processo está. Se você tem um advogado, o advogado vai te informar. Se não, através do CPF e o número do processo, você consegue fazer esse acompanhamento. É muito importante, tá, pessoal? Muita gente questiona, né? Por que a justiça demora, né? Leva bastante tempo para analisar pedidos de benefício. Porque, pessoal, um processo judicial ele tem fases, né? Como nós acabamos de falar. O perito elegeu um perito, você passou na perícia. Muitas vezes, o juiz, mesmo laudo favorável ao segurado, o juiz ele pode achar que ainda não, ele nomeia um novo perito. Pode ser feito 2, 3 perícias judiciais. Quantas perícias o juiz achar que devem ser feitas, né? É claro que é difícil o juiz pedir mais de 2 perícias judiciais, mas eu já acompanhei casos em que foi 2 perícias judiciais, tá? E com relação ao tempo de processo, é isso mesmo, tá, pessoal? Em algumas regiões do país, né, são 6 TRFs,
Tem algumas regiões que podem até sair mais rápido, né? Porque não tem uma quantidade. Agora, nas grandes capitais, a justiça está entupida de processos. Não é à toa que o mês que vem, agora em abril, eles vão começar um sistema, né, do ateste júri. O juiz, quando você entrar com o processo, ele vai pedir para você toda a documentação, em especial um laudo. O que vai ser feito com esse laudo? Não vai ser anexado pelo processo, vai ser enviado para o INSS para análise do INSS. Quer dizer, você já saiu do INSS com indeferimento, está indo para a justiça buscar um direito, você entrega a documentação na justiça e a justiça devolve para o INSS analisar. Quer dizer, pessoal, é só pancada todos os dias em cima de segurado do INSS, né? Apesar que não é só em segurado, no Brasil inteiro, né? Em todos os sentidos, é só pancada todo dia, todo dia. Tá difícil, né? E o segurado, o que ele pode fazer? Utilizar os recursos que tem na mão. A justiça era o último recurso. Agora, pelo que nós estamos vendo, pode ser que nem a justiça nós tenhamos mais aí num caso para recorrer, né? Bom, nós estamos à véspera de pente fino, né? Já estão enviando convocações para diversos segurados. Quem está de auxílio doença há mais de 6 meses sem perícia, não tenha dúvida que vai ser chamado, tá? Presta atenção, aqueles benefícios que foram concedidos judicialmente, em que o juiz ele colocou um prazo, né, para esse segurado receber esse benefício. Olha a data final, essa data final é mais conhecida como DCB, é data de cessação do benefício. O que acontece? O juiz, quando você ganha um processo de auxílio doença, né, aposentadoria por invalidez, ele não dá um DCB, mas um auxílio doença sim. Ele coloca lá uma data, por exemplo, 12 meses para o segurado receber. Esse segurado ele não pode ser chamado para pente fino nem ter seu benefício cancelado, tá? O mesmo os que estão na reabilitação profissional, tá? Você de auxílio doença que está na reabilitação profissional, se você receber uma convocação, inclusive eu já falei em outros vídeos, você tem 5 dias para ligar para o INSS para agendamento da perícia. Faça, ligue para o INSS, agende a perícia, junte toda a documentação e leve na data da perícia e avise o perito. Eu estou na reabilitação profissional, eu estou isento de passar no pente fino, porque não pode cancelar o benefício nem os pagamentos. E no caso, quem tem um DCB, né, que o juiz determinou a data de cessação, a mesma coisa. Leve lá, né, a sentença e mostre para o perito. Fala, ó, meu benefício ele está garantido, né, por determinação judicial até a data X. Né? Então o perito ele tem que ter ciência. Se ele for contrário, por conta própria, ele tomar uma decisão que prejudique o segurado, pegue o nome desse perito, o CRM dele, porque você pode processá-lo. Né? Você pode entrar na justiça porque ele está completamente indo contra a lei e sabendo, né, o que está fazendo, porque você levou a documentação. Falei, né, de gravar a perícia, né, um vídeo, um áudio, mas isso que agora eles estão colocando bolsas no armário. Pessoal, é estranho isso, né? Quem não deve não teme, né? Por que será que o perito tem tanto medo de um segurado entrar com um celular numa sala? Existe detector de metal, né, nas portas das agências do INSS, eu não sei se em todo o Brasil, mas a maioria delas. Então o risco de entrar alguém armado é mínimo. Qual é o medo do perito, né? Não pode deixar entrar com o celular, por quê? Porque pode gravar. Ué, mas se a pessoa gravar, qual é o problema? Não tem problema nenhum, quem não deve não teme. Agora, se tem algo a esconder, ou se vai falar alguma coisa, tem medo, porque costuma ofender, humilhar, né? E isso pode repercutir num processo de danos morais depois, aí esse não vai querer que entre mesmo com celular, que não quer correr risco, né? É difícil, pessoal, é difícil. Eu que fico aqui passando informações para vocês, atualizando, trazendo conhecimento, porque eu já tenho muito tempo com o INSS, eu me revolto, né? Eu me coloco na situação de você aí, que está aguardando, né, por exemplo, uma decisão judicial, aguardando uma decisão de um recurso administrativo dentro do INSS, e a gente vai se revoltando com esse tipo de coisa, tá? Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha trazido aí uma informação importante, tirado dúvidas. Com certeza é mais um conhecimento valioso, tá? Para juntar aí, caso você esteja passando por dificuldades no INSS. Todos os nossos conteúdos aqui você vai encontrar respostas, caminho
e conhecimento, né, do que você deve fazer e pode fazer, o que está ao seu alcance. Então é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com esses conteúdos, tá? Você não paga nada, não tenha medo, ninguém vai te cobrar nada. Assista nossos conteúdos quantas vezes você quiser, de onde quiser, também não paga nada, tá bom? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui me incentivando, eu agradeço, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, amor, harmonia, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.